Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, eu sou Johnny Scheiberg e estou saudando você, telespectador. Está no ar o Jornal da Central TV Brasil e da Top TV. As boas notícias estão presentes neste jornal. O Estado do Paraná, por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, convocou o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a dar oportunidade à nossa gente. O vice-presidente da instituição destaca tudo isso. O Paraná tem essa vocação, de pessoas que trabalham e trabalham muito. Todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham ideias e que tenham disposição de se empenhar em novos desafios, o BRDE tem a sua mão amiga para estar junto e fazer dessa transformação. Nós acreditamos que nesse período, e esse período de Covid, nós tivemos uma responsabilidade enorme de poder não só manter o sonho dessas pessoas, mas manter sim os empregos no Paraná. Nós temos hoje resultados positivos no CAGED, mas fruto do resultado positivo é manter aqueles empregos que já haviam, E eu acho que esse trabalho foi o trabalho que o BRDE fez com bastante maestria. Uma notícia muito importante, o BRDE nesses últimos tempos se vocaciona muito a esse apoio à agricultura. É o DNA do banco, E a gente se vocaciona ainda mais. No ano passado, nós e o Banrisul fomos as duas únicas instituições de crédito do Brasil que estão equalizando o juro diretamente ao Ministério da Agricultura. Isso é um fato histórico nos 60 anos de história aqui do BRDE. Pela primeira vez nós tivemos essa possibilidade. Então amplia a capacidade de financiar, porque nós temos os limites do BNDES e mais esses recursos próprios que são lá equalizados. E neste ano nós fomos mais ousados. Nós duplicamos a nossa possibilidade, estamos nessa reivindicação junto ao Ministério da Agricultura e eu acho que fizemos exemplo, porque não só o Banrisul e não só o BRDE nesse momento é que se vocacionam, se habilitam a ter esta equalização diretamente ao Ministério da Agricultura. Eu acho que assim, essa é a transformação, essa é a exigência que o governador sempre nos impôs e é isso que nós queremos fazer. Estar mais presente com a comunidade, estar mais presente com o DNA deste banco, que são os agricultores, que é a agricultura do Paraná e do sul do Brasil, e fazer com que muitos sonhos sejam transformados em ações concretas. E aqueles sonhos de vida que são mantidos por esses empreendimentos, eles possam ter aqui a mão amiga do BRDE e possam passar esses desafios, principalmente pela pandemia que nesse momento aflige a todos nós. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, MEC, realizou o pagamento de 115 milhões referente à aquisição de livros destinados às escolas públicas da educação básica por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Os valores se referem ao mês de abril e constam no balanço mensal de ações do fundo.
O PNEDL é uma ação do MEC em parceria com o FNDE, que visa avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita às escolas públicas da educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital, e também às instituições de educação infantil, comunitárias, confessionadas ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas ao poder público. O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a privatização da Eletrobras é essencial e necessária para o consumidor brasileiro e principalmente para a redução das tarifas de energia elétrica. O ministro falou também sobre a tarifa de luz, petróleo, combustíveis, agências reguladoras e até sobre a sua atuação como comandante de submarino, quando ainda estava nativa na Marinha do Brasil. A capitalização da Eletrobras vai permitir que metade da outorga dela vá para aquela parte da tarifa de energia elétrica, que são os tributos, os subsídios e também a parte que engloba toda a parte tributária. A Pfizer afirmou em nota que vai pedir à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, para alterar o protocolo de armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Representantes da farmacêutica disseram que esse pedido possivelmente deve acontecer ainda esta semana. A solicitação é a mesma aprovada na Agência Sanitária da Europa, em que o imunizante tem permissão para ser armazenado na temperatura de geladeira, entre 2 graus e 8 graus, por um período de 30 dias, desde que o frasco não tenha sido aberto ainda. Atualmente, no Brasil, é permitido o armazenamento em geladeira comum apenas por 5 dias e por 14 dias em temperaturas de freezer, entre menos 15 e menos 25 graus. Homens e idosos são as principais vítimas de casos graves e mortes por Covid-19, segundo estudo que avaliou 178 mil pacientes no Brasil, sendo 33 mil com diagnóstico confirmado para a doença. Embora já fosse sabido que esses dois grupos eram mais suscetíveis ao novo coronavírus. É a primeira vez que essas constatações são apresentadas de maneira sistematizada, com análise de parâmetros laboratoriais de amostras de uma grande quantidade de pessoas em uma única pesquisa. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse em Curitiba que a presença do professor na sala de aula é fundamental, mas reforçou que o uso da tecnologia no ensino é irreversível. A tecnologia e as possibilidades da educação à distância são uma realidade que vieram para ficar. Acredito que no pós-pandemia, o presencial retornará normalmente, sobretudo na educação básica. O impacto que tem um professor vocacionado na vida de um aluno, de uma criança, é muito marcante. Mas a tecnologia deixou de ser um acessório para ser uma grande aliada no processo de transformação da educação brasileira, mostrando que essas metodologias de ensino são complementares e não concorrentes, afirmou. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Eu venho aqui hoje falar sobre o capitalismo e socialismo.
Nossa população deve estar bastante confusa, porque vejamos, aqueles que defendem o socialismo, como Fernando Henrique Cardoso, Márcia Tiburi e Chico Buarque de Holanda, são árduos defensores do socialismo, vivem na França, um país capitalista. Jean Williams, aquele deputado que renunciou, foi morar em Portugal, e Wagner Moura, grande cineasta brasileiro, vivem nos Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo. Zé de Abreu, também outro defensor do socialismo, vive na Nova Zelândia, um país capitalista. E mesmo aquele motorista de táxi da grande família, Agostinho Carrara, o ator Pedro Cardoso, vive em Portugal. Então vejamos, capitalismo para mim, socialismo para você. Vamos parar com essa balela, vamos cair na real. O que precisa é ter educação de qualidade e um emprego digno para nossa gente. Porque nos países socialistas, só quem tem a oportunidade de subir na vida são os dirigentes do partidão. Porque nenhum desses artistas foi morar em Cuba e nem na China. Porque o socialismo é bom, preferir um país capitalista. Vamos parar com essa balela. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. Em razão do aumento do contágio do Covid-19 no Paraná, o governo do estado publicou o decreto 7.672 de 2021, que amplia as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. Medidas mais rígidas, adotadas pelos municípios, terão apoio da administração estadual. Pelas novas regras, que vão vigorar até o meio-dia do próximo dia 31 de maio, a restrição da circulação de pessoas e de venda e consumos de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo é estendida em 1 hora. O toque de recolher, lei seca, passam a vigorar das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. A estratégia do governo do estado de fazer da construção civil protagonista da retomada econômica apresenta resultados positivos. O setor fechou o primeiro trimestre desse ano com 11.603 vagas formais de emprego, ou seja, contratações com carteira assinada. É o melhor resultado desde o início da gestão do governo Carlos Massa Ratinho Júnior. Em 2019, e cerca de 53% superior ao recorde anterior de 7.573 postos de trabalho, alcançado no terceiro trimestre de 2020. O desempenho é ainda de 126% maior do que o mesmo período do ano passado, 5.132 admissões, em grande parte vivido antes da pandemia do Covid-19. Os primeiros casos da doença no Paraná foram confirmados em 12 de março. O levantamento foi realizado pelo Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, com base nos números mensais do CAGED. O Paraná ultrapassou a marca de 10 mil vacinados contra o Covid-19 em 2 novos grupos prioritários: os profissionais de força de segurança e salvamento e os trabalhadores da educação. Segundo o vacinômetro, entre os profissionais de segurança, o número de vacinados com a primeira dose já chega a 10.927, equivalente a 47,81% do grupo de 22.853 pessoas. Entre os profissionais de educação, 10.405 pessoas foram vacinadas, receberam a primeira dose, que representa 6,15% do total da população estimada para este grupo, 169.057 pessoas. A Polícia Civil do Paraná assegura direitos e investiga crimes de ódio praticados por discriminação a diferentes orientações sexuais e entidades de gênero. A data, 17 de maio, é celebrada como o Dia Internacional e Nacional de Combate à Homofobia, Transfobia e Bifobia.
A Polícia Civil do Paraná conta com núcleo especializado neste tipo de atendimento e assegura direitos como o de alteração de carteira de identidade a transgênicos. Pessoas que se sintam vítimas de crimes de ódio devem procurar uma delegacia da Polícia Civil do Paraná e registrar a ocorrência. Ato de discriminação de homossexuais, transexuais, bissexuais é previsto como crime desde 2019, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia e transfobia ao delito de racismo. O STF também determinou que, no caso de homicídio doloso, o crime de ódio o qualifica por confirmar motivo torpe. A decisão do STF é válida até que o Congresso edite lei específica sobre esse tema. O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, está desistindo de disputar uma das 30 cadeiras do Paraná na eleição de 2 de outubro de 2022 e deve disputar a reeleição a uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa para então, em 2026, repensar politicamente o caminho para Brasília. A movimentação de Nunes vem deixando alguns candidatos a deputado estadual estressados. Por quê? Porque ele vai estragar algumas costuras e lideranças com prefeitos da região de Campo Mourão, base eleitoral do secretário. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo. Destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Olá, pessoal! O assunto de hoje com vocês é o chicote cervical. Muitas pessoas, quando sofrem um acidente, ou uma queda, ou um escorregão, pensam que isso é inofensivo porque fazem um raio-x ou fazem um exame médico e não encontram nenhuma fratura, nenhum dano mais profundo. Mas dias, semanas depois desse acidente, a pessoa que sofreu esse trauma pode iniciar sintomas no corpo como dores nos ombros, dores aqui na região cervical, no pescoço, dores na parte baixa da coluna. Às vezes, uma pequena depressão, uma olheira embaixo dos olhos, ela pode ainda apresentar dor de cabeça, perturbação do sono, irritabilidade e má digestão. E todos esses sintomas estão ligados àquele acidente que parecia que era inofensivo, que não tinha trazido nenhum prejuízo para a pessoa. Como que isso ocorre? Alguns traumas que a gente sofre na vida, escorregões, tombos, acidentes, eles trazem um dano só no funcionamento e não na estrutura. Então, quando a estrutura é examinada, ela parece que está tudo bem, que não tem nada, mas o funcionamento das vértebras ou da meninge, que é essa membrana que recobre o cérebro e toda a coluna por dentro e vai até o cóccix. Então, esses tecidos e outras partes do corpo, na hora, fáscias, membranas, na hora do acidente, elas são todas tracionadas e recebem uma força muito forte
que deslocam e depois elas retornam, mas esse encaixe, esse funcionamento passa a não ser mais aquele que você tinha antes. E além de todos esses sintomas, tem pessoas que ainda relatam muita fadiga, falam, nossa, não fiz nada, estou cansado. Ou dormi e acordei, mas meu sono não foi reparador, eu acordei parecendo que tomei uma surra. Ou que um caminhão me atropelou. Ou a pessoa ainda pode apresentar tontura, vertigem, sem ter uma labirintite. Se você sofreu um acidente leve, mas se você se identificou com esses sintomas que eu descrevi, procure um osteopata. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Várias unidades do Exército Espanhol foram enviadas a Ceuta para controlar as ruas da cidade, após cerca de 6.000 migrantes terem entrado de forma ilegal. A Espanha já reenviou ao Marrocos 2.700 dessas pessoas. Em mensagem no Twitter, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou que vai utilizar a máxima firmeza para restaurar a normalidade em Ceuta. Minha prioridade nesse momento é devolver a normalidade a Ceuta. Os cidadãos devem saber que têm o apoio total do governo da Espanha e a máxima firmeza, para garantir a sua segurança e defender a sua integridade face a qualquer desafio, disse o chefe do executivo. Os Estados Unidos vão doar 80 milhões de doses excedentes das vacinas da Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca para países necessitados nos próximos 2 meses. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden. Biden sabe que não basta imunizar apenas a população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca estarão totalmente seguros até que a pandemia esteja sob controle globalmente. Nenhum oceano é largo o suficiente, nenhum muro é alto o suficiente para nos manter seguros. Doença e morte fora de controle em outros países pode desestabilizá-los e nos passar risco também, afirmou. Os combates na fronteira entre Israel e o grupo palestino Hamas diminuiu um pouco. Não houve registro de morte em Gaza pela primeira vez desde o início das hostilidades em 10 de maio e há menos ataques com foguetes palestinos de longo alcance. O apelo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em apoio a um cessar-fogo, pareceu passar despercebido. Israel disse que continuará, por enquanto, com uma ofensiva para destruir as capacidades dos grupos do Hamas e do Jihad Islâmica e afirmou que os ataques com foguetes continuam. A China anunciou que entende e apoia o pleito de países em desenvolvimento para a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, chinês Zhao Lijian, fez a declaração. Informação divulgada pela agência oficial Xinhua. Essa postura é um passo adiante pela retirada dos direitos sobre a propriedade intelectual dos imunizantes. Depois do intervalo, tem futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. É juro baixo o ano inteiro. Pega din-din. Pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Alô, Johnny, aquele abraço. Alô, Zé Domingos, outro abraço grande para você. Outro Biro, um abraço a todos. Você que nos acompanha, eu prometi hoje falar do Matheus Salles. A Chapecoense fez proposta para levá-lo por empréstimo até o final do ano. A negociação está para sair a qualquer momento. Mas o Zé tem uma surpresa agradável para quem muito fez pelo futebol, Zé Domingos. É verdade. Acontece o seguinte, eu aprendi há muitos anos, mas a gente sempre incorre em erros, porque o erro é humano, não é? Eu aprendi há muitos anos que deveria evitar citar nomes, mas há situações em que nomes têm que ser citados. E foi o que aconteceu no recente Recordar é Viver, quando fizemos referências ao Clube Atlético Paranaense, em especial ao ano de 1968, quando o presidente Jofre Cabral Silva trouxe uma pleiade de grandes jogadores para o Atlético Paranaense, inclusive campeões mundiais. Citei vários nomes e não citei o do Paranaense, o do que se tornou o ídolo maior nesses últimos anos da história do rubro-negro, Marcímio Sicupira. Eu não citei realmente. E estava de frente a uma clínica médica, aguardando a passagem da dona Ana Maria, que me deu carona, e um senhor de agasalho atlético, fazendo caminhada, parou e disse: "Ô, Zé Domingos, foi bom encontrá-lo. Eu estou já com idade avançada, eu durmo pouco e fico até tarde da noite assistindo televisão. Estava ouvindo o seu comentário no 25, foi como ele citou, e você mencionou o meu Clube Atlético Paranaense de 68. Gostei muito de ouvir os nomes de alguns dos meus ídolos, mas você não citou o maior ídolo. Você não citou o nosso Sicupira, que foi do teu Ferroviário." Se é verdadeiro, não citei mesmo o Sicupira entre os contratados em 68. E o Sicupira veio realmente em 68. Depois do Ferroviário em 62, quando ele foi revelado, 63 ele foi campeão pelo Ferroviário, e daí foi para o Botafogo do Rio de Janeiro, indicado pelo Ayrton Ravalho Cordeiro, o nosso querido Ayrton Cordeiro, saudoso. E no Botafogo ele brilhou intensamente, mas nunca foi titular porque ele tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Gerson. Era um timaço, uma seleção do Botafogo, mas ele era o número 1 para entrar. Sempre entrava nos jogos e jogou várias partidas como titular. Daí ele foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto e em 68 ele veio para o Atlético Paranaense e foi um dos contratados do Atlético Paranaense em 68. Está certo, doutor Aris Tarcho, que diz ser chamado de Ares, engenheiro aposentado. Doutora Ares, está feita a retificação. Marcímio Sicupira veio sim em 68 para o Atlético, esteve emprestado ao Corinthians Paulista, onde brilhou. O Corinthians queria que ele ficasse lá, mas ele preferiu retornar ao Atlético, onde foi campeão em 1970, tornando-se o grande ídolo e o maior artilheiro da história do Clube Atlético Paranaense. Show, Zé Domingos. Grande Sicupira. Um forte abraço. Falando em Sicupira, abraço também um dos brilhantes profissionais da técnica, Roberto Caetano dos Santos. Um abraço, Zé Domingos. Outro Biro, um abraço a todos e até a outra. Amigo e irmão, obrigado pela recepção. Estamos encerrando o Jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Marcamos novo encontro. Logo mais, pela manhã, vamos mais uma vez promover, valorizar e enaltecer as boas coisas do nosso Paraná. É calmo o início da madrugada. Shalom, saúde a todos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.